Então nós vemos aqui a repressão metropolitana sobre as 13 colônias, né? A primeira medida foi o chamado Ato de Proclamação, em 1763. O que dizia esse ato de proclamação? Os colonos que estavam todos animados com a possibilidade de expandir os seus domínios em direção ao oeste tiveram as suas expectativas frustradas com esse ato de proclamação, porque ele proibia o acesso dos colonos ao vale do rio Ohio, que descia mais ou menos por esse ponto aqui até desaguar no rio Mississippi. Então, pela Virgínia, né, se podia avançar com a colonização por esse ponto. Então, esse ato de proclamação de 1763 proibia isso, proibia, portanto, a expansão para o oeste. Ao mesmo tempo, ele estabelecia que todos os novos territórios conquistados pela coroa britânica após a Guerra dos 7 Anos seriam administrados diretamente pelo governo inglês e não pelos colonos, por novas colônias de forma autônoma, como tinha sido a colonização aqui das 13 primeiras colônias. Uma outra medida adotada foi no ano seguinte, já em 1764, a Lei do Açúcar. O que era essa Lei do Açúcar? Bom, como nós vimos, né, os colonos eles praticavam o chamado comércio triangular, né? Isso, só para lembrar, vendiam os produtos coloniais na metrópole, pescado, peles, madeira, traziam os produtos manufaturados da metrópole para vender na colônia, ao mesmo tempo vendiam rum, uma bebida alcoólica que eles produziam a partir do melaço, do açúcar, e o tabaco, né, que eles desenvolveram a partir do contato com os indígenas, vendiam na África, compravam escravos e vendiam tanto para as colônias de plantation do sul, para a produção do algodão, como nas Antilhas inglesas, que eram ilhas aqui do Caribe pertencentes à Inglaterra, e daqui eles compravam esse açúcar, esse melaço, para produzir nas suas manufaturas o rum. Então, essa lei do açúcar taxava com altos impostos esse açúcar comercializado aqui nas Antilhas. Então, os colonos americanos, eles, ao comprar o açúcar aqui, agora eles compravam por um valor bastante elevado. Tudo isso começa a provocar uma reação negativa por parte dos colonos, que começam a tentar pressionar o governo inglês para revogar essas leis, tentam driblar o controle estabelecido por essas leis através do contrabando e etc. No ano seguinte, em 1765, mais uma lei repressiva é implantada pelo parlamento inglês. É a lei do aquartelamento. Essa lei do aquartelamento obrigava as 13 colônias a receberem os militares ingleses e fornecerem tudo o que era necessário para o seu estabelecimento nas colônias, a alimentação, a manutenção dos quartéis, enfim. E junto com essa lei foi publicada a chamada Lei do Selo. Essa Lei do Selo, como eu falei para vocês no início, né, havia tipografias gráficas que publicavam livros, panfletos, jornais que circulavam pelas 13 colônias. Todo esse material agora, para circular, ele precisava ter um selo, um carimbo do governo inglês, né? E para receber esse selo era preciso pagar. E além de pagar para ter o selo, os órgãos da administração da coroa britânica tinham acesso a todo esse material impresso que circulava pela colônia. Então isso tornava possível o estabelecimento de uma censura sobre que tipo de ideias, que tipo de conteúdos circulavam pelas colônias. Sobretudo aqueles conteúdos considerados perigosos para o governo inglês, como as ideias de liberdade, as críticas à economia mercantilista, a ideia de independência, de livre comércio. Essas ideias começam a ser então perseguidas pelo governo inglês a partir da Lei do Selo. Como reação a isso, um grupo de colonos da Nova Inglaterra funda um grupo chamado os Filhos da Liberdade.
que exigiu justamente o fim da censura e a revogação da lei do selo. Nesse momento não se falava ainda em independência. Esse grupo, por exemplo, dos Filhos da Liberdade, não é que eles queriam a independência das 13 colônias ou daquelas colônias da Nova Inglaterra. Eles, inclusive, se declaravam apoiadores do rei inglês, enfim. Não é o caso ainda de independência, mas já é uma reação contra essas medidas mais repressivas da coroa. Uma outra prática dos colonos, a partir desse momento, passa a ser fazer entre as 13 colônias acordos de não importação de produtos ingleses. Então a ideia era boicotar a entrada dos produtos ingleses nas colônias como forma de reação a essas medidas. Essa reação deu resultado. No ano seguinte, em 1756, a lei do selo foi revogada. Mas, em 1767, mais uma lei foi implementada. Na verdade, não uma lei, mas um conjunto de novos tributos que foram aprovados pelo parlamento inglês, que receberam o nome de Leis Townshend, ou Atos Townshend. Townshend era o sobrenome do ministro da Economia britânico, que passou a taxar uma série de produtos manufaturados que vinham da metrópole. Reagindo a esses atos Townshend, nós teremos o início de revoltas populares pelas cidades da Nova Inglaterra. E mais uma vez os acordos de não importação, o boicote à entrada desses produtos britânicos. Mais uma vez isso teve resultado. Em 1770 o governo da Inglaterra então suspende esses atos Townshend sobre quase todos os produtos que vinham da metrópole, menos o chá, que era um dos principais produtos que as companhias de comércio inglesa traziam das Índias, vendiam na Inglaterra e também vendiam na América. E os colonos americanos, eles também praticavam esse comércio e competiam com a burguesia mercantil da metrópole. Por conta dessa questão de manter os tributos sobre o chá e continuarem as revoltas populares nas cidades, ocorreu um episódio nesse mesmo ano de 1770 na cidade de Boston, que ficou conhecido como o Massacre de Boston, quando civis se manifestando pelas ruas da cidade de Boston, próximo ao porto de Boston, foram fuzilados por militares ingleses no meio dessas manifestações. Aqui nós podemos ver, aqui é possível ver então a linha de tiro dos soldados britânicos que usavam esse uniforme vermelho, aqui seguindo a ordem do seu comandante, que queima-roupa contra um grupo de manifestantes, quando morrem 5 homens e outros 6 ficam feridos. Após o massacre de Boston, aumenta a repressão inglesa sobre as colônias, sobretudo as localizadas mais ao norte. Em 1773 foi publicada a Lei do Chá. Essa Lei do Chá, como eu falei para vocês, a burguesia colonial mercantil, ela competia internacionalmente com a burguesia da metrópole no comércio do chá. E essa lei do chá, então, ela proíbe a circulação de navios da colônia fazendo o comércio do chá, e criam um monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais, a empresa inglesa responsável por fazer o comércio colonial. Reagindo a essa lei do chá, no final do ano de 1773, ocorreu a chamada Festa do Chá em Boston, no porto de Boston, quando vários navios da Companhia das Índias Orientais estavam ali atracados, carregados de chá. Um grupo de colonos, vestidos como se fossem indígenas, invadiram os navios e destruíram toda a carga de chá, lançando as caixas de chá no mar, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui nós vemos os colonos aqui no porto comemorando, enquanto
esses colonos aqui fantasiados de indígenas, tentando incriminar os indígenas como se fossem eles que estivessem praticando aquilo ali, né, lançavam as caixas de chá no mar. Né. Isso causou um prejuízo enorme para a Companhia das Índias Orientais, né, e fez com que a Inglaterra endurecesse ainda mais a pressão sobre os colonos. Em 1774, de todas essas leis e essas restrições que vieram acontecendo, desde lá a lei do açúcar, foram publicadas as chamadas leis intoleráveis. Por que foram chamadas de leis intoleráveis? Porque essas atacaram diretamente aquilo que era mais importante para os colonos da Nova Inglaterra. Primeiro, fechou o porto de Boston, ou seja, os colonos não poderiam mais praticar o comércio triangular. Além disso, exigia dos colonos o pagamento de uma indenização à Companhia das Índias Orientais pelo prejuízo causado pela festa do chá de Boston, pela perda da carga do chá ocorrida naquele episódio. E os colonos envolvidos no episódio deveriam ser levados a julgamento na Inglaterra. Outra medida dessas leis insustentáveis foi a proibição do autogoverno na colônia de Massachusetts. E ainda aprofundou a lei do aquartelamento, obrigando os colonos a ceder as suas próprias casas, os prédios privados, para abrigar os militares ingleses que chegavam em número cada vez maior para a colônia. Então vejam, primeiro, ataque à liberdade dos colonos, com a presença cada vez maior de militares ingleses, ataque à propriedade privada, fechando o porto de Boston, impedindo o comércio realizado pelas colônias e mais, obrigando os colonos a cederem as suas próprias casas, suas próprias propriedades para abrigar militares ingleses. Essas medidas foram consideradas intoleráveis pelos colonos, por isso chamadas de medidas intoleráveis, porque atacaram aquilo que eles mais valorizavam, a liberdade e a propriedade. Então, com isso, os colonos reagiram convocando o primeiro Congresso Continental realizado na Filadélfia. Esse congresso foi formado com representantes eleitos por cada uma das colônias, exceto a colônia mais nova, a colônia da Geórgia, que não mandou representantes. E nesse congresso foi elaborado um documento, o Direito dos Colonos, exigindo a participação de representantes das 13 colônias no parlamento inglês. A ideia era de que, se o indivíduo não tem representação política, ele não é obrigado a pagar aqueles impostos. Se ele não tem representação política naquele estado, ele não pode ser taxado por aquele estado. Esse congresso também cria a Associação Continental. Essa Associação Continental era um órgão que iria controlar em todas as colônias e organizar o não intercâmbio comercial com a Inglaterra. Ou seja, essa associação iria organizar o boicote aos produtos ingleses. Com isso, os militares da Marinha Inglesa cercam Massachusetts, cercam o porto de Boston e começa a haver confrontos entre colonos e militares ingleses. No ano de 1775, os conflitos entre os colonos e os militares ingleses se intensificam, e aí é convocado o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Esse segundo Congresso Continental da Filadélfia, pela primeira vez, traz claramente a ideia de independência das colônias inglesas na América. Até então, o que se fazia era reagir contra a criação dos impostos, contra as restrições impostas pelo parlamento inglês, mas dessa vez ficou claro que isso não seria o suficiente, que era necessário romper os laços coloniais definitivamente. Então, nesse
Congresso foi apresentado um documento assinado por Thomas Jefferson, contendo ali os princípios da Declaração de Independência dos Estados Unidos. No segundo Congresso da Filadélfia foi criado também o Exército Continental, que reunia as forças militares das 13 colônias, formando um exército que seria comandado por um fazendeiro da Virgínia chamado George Washington. Esse é o George Washington. Aqui nós vemos alguns soldados do exército continental usando uma farda parecida com a farda britânica, só que ao invés do casaco ser vermelho, é um casaco azul. Aqui nós vemos a insígnia do exército continental, formado por uma centúria romana, que é aquele uniforme dos soldados do exército romano da antiguidade, né? Com uma espada saindo do interior dessa couraça romana. No alto, um gorro, que é o barrete frígio, que é um gorro vermelho que simbolizava a ideia de revolução. No alto, uma cascavel, mostrando o espírito de resistência dos colonos. Cruzados aqui, uma lança e uma baioneta, né, duas armas, uma lança e uma baioneta. De um lado, a bandeira das 13 colônias. Do outro lado, a bandeira do próprio exército continental. Aqui um tambor com as baquetas, né, marcando a marcha dos soldados. E aqui canhões e balas de canhão aqui pelo chão. No ano de 1775 tem então início a Guerra de Independência entre o exército continental dos colonos e as tropas britânicas. Nessa guerra, o exército continental, os colonos, contarão com o apoio francês. A França vai ajudar com dinheiro, com armas, munição, suprimentos, e também vai receber a ajuda financeira dos holandeses. E por que franceses e holandeses estariam apoiando os colonos norte-americanos na sua independência? Ambos eram rivais da Inglaterra, né? A França tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, então apoiar os colonos era uma forma de enfraquecer a Inglaterra. Afinal de contas, a Inglaterra perderia uma colônia desenvolvida, riquíssima, né? Com o apoio francês e holandês, os colonos conseguem vencer a guerra. No dia 4 de julho de 1776 é declarada a independência dos Estados Unidos. Aqui nós podemos ver o Thomas Jefferson apresentando no Congresso da Filadélfia a Declaração de Independência. E mesmo assim a guerra ainda continua e se estende por alguns anos. Somente em 1781 é que se dá a vitória definitiva dos Estados Unidos da América, quando as tropas inglesas se rendem. E em 1783 é firmado um tratado de paz entre os Estados Unidos e a Inglaterra.